Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser bem grandão, que a gente vai fazer outras transações para você praticar mais Elixir. Se você viu, se você está acompanhando o canal, e o que acontece? Se você tivesse acompanhando, se você está acompanhando o canal, você vai ver que antes não tinha esse ponto deletar. Eram apenas, acho que eram 4 linhas mais ou menos, onde a gente pegava, buscava as contas, depois de buscava as contas a gente deletava as contas antigas e depois alterava os valores. O que eu fiz? Assiste um vídeo passado que eu explico o reducing. Esse vídeo é importante, se você quiser continuar do jeito que tá, beleza. Mas aqui eu vou explicar rapidinho o que acontece. A gente tinha tanto a parte de deletar contas no sacar quanto no transferir. E como é que a gente pegou e reduziu o número de linhas drasticamente? A gente fez um reduce, a gente criou essa função. Basicamente, eu vou explicar ela. Tem um vídeo que eu expliquei por que agora eu estou usando ISM, que é a questão de você fazer o terminal interativo mais simples. Você pode assistir também para você deixar dessa forma, mas aqui é basicamente X menos S mix. Se você pegar, basicamente no Reduce, a gente tinha o seguinte, imagina que a gente tinha a conta 1, 2 e 3. A gente atribui ela numa list. O que a gente fazia? A gente dava um list.delete, passando list, passando, por exemplo, que eu quero remover o 3. Era isso que acontecia. Porém, a gente fazia isso para conta 1, para conta 2, depois atualizava a lista, depois pegava, alterava o valor, ficava muito grande. Então, para diminuir isso, a gente pegou e reduziu essa função no reduce. Como que a gente fez? A explicação dessa linha basicamente é o seguinte: a gente tem uma lista, a gente tem um .reduce, que a gente vai passar os elementos que a gente quer deletar. Se fosse uma lista de 1, 2, 3, a gente passaria, por exemplo, um 2 como elemento que a gente quer deletar. E a gente passa a list. E o que acontece? Aqui vamos imaginar que é o elemento, e aqui a lista em si, que no caso é a nossa ACC. E a gente simplesmente dá um list.delete, passando o nosso ACC. E a gente passa o elemento em si. E a gente tem um novo retorno da lista. Seria a mesma coisa que a gente estivesse fazendo o seguinte, nesse exemplo. List, que eu deletei o 3 e agora eu quero deletar o 2. Então, para resumir, ao invés de ficar repetindo linha, a gente criou esse redance. Assiste o vídeo para você entender melhor a refatoração. Continuando aqui, o que está acontecendo? Aqui a gente tem as contas. Vamos brincar um pouquinho com elas. Se a gente pegar e der um conta.busca contas, ele retorna a nossa lista de contas. Para ficar mais fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o busca contas e a gente vai armazenar ele, vai separar esses elementos da lista. Aqui no caso eu não preciso colocar o pipe underline. Por quê? Porque no caso só tenho 2 elementos para falar que é o restante dos elementos. E a gente vai testar o transferir para ver também. Se não me engano, eu nem testei isso no vídeo passado. Conta.transferir C2 e o valor. Ele dá OK, só que se a gente pega e faz isso novamente, ele vai ficar duplicando elemento na lista. Então, para isso funcionar corretamente, o que você vai ter que fazer? Sempre, ao invés de passar o elemento C1 e C2, que são elementos que agora, se você for buscar, eles estão desatualizados, sempre chamar novamente o busca contas. Por quê? Que na hora que você chama o busca contas, o que ele retorna? Ele retorna os valores atualizados, porque não são mais esses valores. O que a gente pode fazer aqui para amenizar esse erro? A gente tem um identificador único, nesse caso, que é o e-mail, porque se tem um e-mail cadastrado, ele valida para
para ver se o e-mail está cadastrado. Se ele existe um e-mail cadastrado, então ele retorna aqui, ele retorna como um erro. Aqui a gente está passando conta, para a gente não ter que ficar preocupado se o valor está atualizado ou não, para isso não interessar a gente tem que começar a passar o e-mail para transferência. Eu sei que isso aqui é só uma forma para você aprender, mas para a gente amenizar esse erro, porque se a gente pegar esses valores desatualizados e passar, ele vai criar novos elementos, porque na hora que ele for buscar por conta, ele vai buscar por esse valor. Se esse valor não existe, ele duplica a conta. Então o que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte: a gente vai sempre passar agora o e-mail. Aqui a gente tem a busca por e-mail. Então a gente vai pegar e vai duplicar aqui a linha do D, colocando para também. A gente vai passar simplesmente D e para. Por quê? Porque aqui a gente não evita de ficar duplicando o valor. Então, se a gente, no caso agora, quer transferir os valores, se eu recompilar esse código, se agora se eu quiser fazer uma transferência, eu posso simplesmente passar aqui. Estou tendo um problema enorme com isso. G.com. Eu posso passar a.com, que são no caso os e-mails. Ele retorna como ok se eu busco novamente as contas, os valores estão atualizados. Se eu chamo novamente a transferência mais umas 3 vezes, e eu chamo o busca contas, cadê só o busca contas? Eu acho que eu criei isso aqui. Vamos lá, conta.busca contas. Ele pega, ele atualiza o valor. O que a gente está se prevenindo aqui? De ficar duplicando valores, porque se eu pegasse o valor antigo, se eu pegar essa lista aqui e passasse como, por exemplo, esse elemento, depois esse elemento como dei para, umas 5 vezes ele ia ficar duplicando. Então aqui no transferir a gente já está evitando esse problema. A gente pode fazer a mesma coisa para o sacar. Então o que a gente vai fazer? Aqui no sacar, a gente pode chamar o busca por e-mail, só pegar o D, e simplesmente colocar conta. E aqui no caso, a conta em si, a gente buscou através do e-mail. Isso tudo para evitar duplicidade de dados. Então se eu chamo conta.sacar, passa no g.com, o valor pode ser 100. Ele retorna um ok e ele retorna um novo saldo da conta, que agora é 880. Deixa eu pensar aqui. Tá certo. Antes era 980, agora é 880. Se eu dou um buscar contas, tá tudo correto. Se eu saco de novo, busco a conta, tá correto. Então aqui a gente já evitou de ficar duplicando o código por ser uma linguagem funcional. O que a gente vai fazer também? Toda vez que for executada uma transação, tanto de transferir quanto de sacar, a gente vai armazenar esses dados. Por que a gente vai armazenar esses dados? Para você aprender a usar filtros melhores com o Elixir, para você praticar filtros, e também para praticar na hora de você filtrar por datas. Então o que a gente vai fazer? Esse código que estou vendo aqui, ele está desatualizado. Então a intenção aqui é talvez eu vou dar umas engambeladas em alguns pontos pelas alterações, mas continua aqui comigo que no final vai dar tudo certo. O que vai acontecer? A gente vai começar a armazenar essas transações. Para isso, eu recomendo, para não ficar dando start, isso é algo que eu deveria criar mais para frente, quem sabe a gente não volta aqui para testar. Para evitar isso, o que você vai fazer? Você pode criar, usar o file.write. E aqui você pode criar um arquivo
chamado transações.txt. E aqui você pode usar simplesmente um erlang.term2binary. Você vai passar uma lista vazia, para você não ter problema na hora de você chamar as funções e ele retornar erro. Então a gente está fazendo isso. O que a gente vai fazer? Toda vez que executar uma transação, seja ela de transferência ou de saque, a gente vai armazenar esse dado. Então isso a gente tem sempre o de e o para, o tipo da transação, o valor e uma data. No começo eu vou colocar a data como um valor que você pode passar e eu vou deixar ele como opcional. E a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Uma operação, uma transação, a gente pode pensar da seguinte forma. Uma transação ela vai ter que ter esses valores e a gente pode pensar como um map do tipo de data date.tc2d, que seria a data de hoje. A gente pode pensar como o tipo, que pode ser saque. Ele pode conter também o valor. Por exemplo, essa operação de transferência de saque foi de R$10. No caso aqui do operador poderia ser o D, que seria o Gustavo. O para, no caso, ele vai estar sempre como, nesse caso de saque, ele pode ter nil, por quê? Porque não tem alguém que executou ele em si. E aqui é um exemplo de transação, e a gente vai precisar de uma estrutura para isso. Então, para criar a estrutura, a gente vai criar um novo módulo chamado transações, essa transação.x. E aqui a gente pode colocar def module transação do. E aqui o que vai acontecer? A gente vai replicar essa estrutura de map para a gente ter certeza que ela vai ser seguida. Então a gente vai colocar um def struct. Aqui o data a gente vai colocar como date.utc2d. Você pode manipular esse valor. Aqui o tipo pode ser new, sempre vai começar com new. O tipo, data, tipo. Agora tem a questão do valor. Ele sempre vai começar default como 0. E a gente vai colocar aqui o D como new e para new. Se a gente recompila novamente e se a gente simplesmente chama transação, olha o que acontece. Ele já armazena a data como um padrão e ele já coloca os valores default como valor, tipo e depara. O que vai acontecer? A gente vai começar a gravar essa transação. Para gravar essa transação, a gente vai criar uma função chamada gravar. A gente vai passar tipo de para. Aqui a gente vai colocar o data como opcional. E o tc2d. E a gente vai colocar o valor como opcional, passando 0. No caso aqui o valor não é opcional, me desculpa. Aqui por isso tem que ser o valor aqui. Deixa eu organizar melhor essa estrutura. Como que a gente vai armazenar? Isso aqui não estava planejado, então por isso que eu estou dando umas engandeladas. Então aqui pode ser tipo, é um obrigatório. Dele é obrigatório. Valor é obrigatório. Agora a data, a gente pode colocar aqui, eu nunca fiz esse teste de colocar dois valores opcionais. .tc2d e para ser new. Eu nunca fiz esse teste, vamos ver o que vai acontecer aqui.
ele pede para criar um nested call. Tá, eu nunca fiz dessa forma, então o que eu vou fazer? O data vai ser obrigatório. Só pra gente, uma hora, eu nunca fiz dessa forma, então, mas é para entender o que está acontecendo. Na verdade, eu coloquei até o parênteses errado. Ele está falando que não está acontecendo nada. Vamos ver aqui então se eu colocar um new. Eu estou fazendo esse teste aqui com você porque eu nunca fiz dessa forma. Estou repetindo porque é sério. Certo, vamos ver o que acontece. Primeiro vamos entender o que acontece aqui. Toda vez que você coloca esses parênteses invertidos, está me falando. Esse parâmetro não é obrigatório. Mas se você passar, ele vai ter um valor. Caso você não passe, ele vai ser um nil. Vamos ver isso na prática. Eu vou criar aqui um módulo bem rápido, que ele vai se chamar foo. Nesse módulo a gente vai ter uma função chamada soma, que a gente vai passar V1, V2 e o default de V2 vai ser 3. Aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer um do, que a gente vai devolver V1 mais V2. A gente vai finalizar. Se a gente chamar foo.soma, passando simplesmente 3, ele retorna 6. Por quê? Porque eu estou falando, se você me passar o soma, ele vai pegar e vai me retornar, como eu não passei nada no V2, ele retornou 3. Agora, se eu coloco uma vírgula e coloco 1, ele retorna 4. É isso que está acontecendo, esse valor fica como não obrigatório. Vamos recompilar. Acho que eu estou fazendo até a mais aqui, não está fazendo isso, e a gente vai testar isso aqui junto. Aqui, se você já conhece a sintaxe, a gente está falando que é desse módulo que eu quero criar uma estrutura. E a gente vai passar tipo como tipo, valor como valor, data igual a data, para. Vamos recompilar. Ele está falando que ele está como não usado. Se eu compilo, o erro some. E agora a gente vai chamar o transação.gravar, passando o tipo, pode ser saque, T pode ser G, valor pode ser 10. Vamos passar só esses 3 valores para entender como que ele vai retornar a nossa transação. Então ele retorna aqui uma transação que tem uma data padrão. No caso aqui eu quero passar somente o para. Então vamos colocar aqui G. O que acontece? Ele já pegou e armazenou o G no data. Então você não é obrigatório a passar. Mas se a gente quiser armazenar os parâmetros de data e como o tc2day e o para, a gente vai ter que pegar e setar o valor de data para passar o para. Então o que eu vou fazer? Por default eu vou deixar a data como obrigatório. Você passar. A gente vai tirar esse parâmetro depois, mas só que depois que a gente entender o filtro. Se eu recompilo novamente, eu passo aqui date.tc2day, ele coloca o para como new. Então eu vou deixar aqui como default. Mais para frente, se eu entender uma forma de fazer isso aqui mais interessante, eu falo para vocês. Então beleza, então aqui a gente já tem a nossa estrutura que a gente está armazenando. Agora a gente vai começar a armazenar esse dado toda vez que for executada uma transação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e vai armazenar esses dados. A gente pegou e criou lá o transações e agora a gente vai começar a guardar. O que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser ler esse arquivo. Eu vou sempre contar como ok, eu não vou tratar esse caso um caso de erro.
Então a gente vai retornar aqui uma transação que vai ser um binário. E a gente vai usar o file.read, que a gente vai ler transações. Então, se eu criar essa variável de módulo aqui, transações, que vai ser transações.txt, e aqui a gente já tem esse arquivo. Eu vou comentar essa linha e a gente vai entender como que retorna esse binário. Ele já tá reclamando pra gente. A gente vai chamar o gravar e ele retorna aqui o binário. O que a gente vai fazer vai ser converter esse binário em dados. Para isso, a gente pode colocar aqui erlang.binary erlang.binary to turn, e a gente tem aqui as transações, certo? Então a gente já pode retornar as transações. A gente vai recompilar e vai chamar, a gente já tem aqui como se tivesse todas as transações. Agora a gente vai armazenar essas transações no arquivo. Então para isso a gente vai chamar novamente aqui, a gente vai criar uma nova variável que ela vai receber transações mais o nosso módulo. Então aqui a gente já tem as nossas transações. O que está acontecendo aqui? Ele está falando que transações is unused. Claro, porque eu não estou retornando ela. Então se eu recompilo novamente, chamo gravar, a gente tem uma lista de transações, a gente armazena uma nova transação. Certo, a gente já tem essa lista. Vamos simular se a gente estivesse fazendo uma operação de transferência. O que vai acontecer? A gente tem aqui o nosso transferir. Ele executou a operação. A gente pode colocar, por exemplo, deixa eu pensar aqui o retorno que a gente pode colocar. Esse pedaço de código, o que pode acontecer aqui? Isso para a gente é um dado relevante. A gente poderia simplesmente fazer um log ou retornar apenas um OK. Pode ser um OK. Para ficar mais simples, a gente vai retornar sempre, vai ser um file.write que ele vai retornar um OK, que é o que a gente está lendo. Então a gente pode colocar aqui transação.gravar. E aí a gente tem, no caso de transferência, que passar esses valores. Então a gente pode passar d. Armazenar só os e-mails, só os dados simples. d.usuário.email. Qual que é o primeiro dado aqui que a gente passa? É o tipo de valor, data e para. D, tipo usuário, e-mail. D, tipo de usuário, e-mail. Mais fácil. Então, o tipo vai ser uma transferência. O D vai ser d.usuário.email. A gente pode deixar isso mais rebuscado, mas não é a nossa intenção. Deixa eu ver como que eu fiz aqui depois para buscas. Eu nem usei esse dado. Eu acho que vale a pena só deixar o e-mail, porque ele é um dado único. O valor, a gente vai colocar. Data, a gente pode colocar o tctd. E o para nessa questão vai ficar para.usuário.email. A gente pode dar um recompile.
Novamente a gente vai chamar aqui o transferência. Quando eu transferir. A gente fez bastante coisa, hein? Transferiu, ele deu um OK. Só que no caso aqui a gente não está validando essa informação, só para a gente ver isso acontecendo. Compile. Transferir, ele guarda a nossa transação. A nossa transação tem D para, tipo e valor. No caso, a gente está sempre fazendo isso. Então a gente vai começar a armazenar essas transações. No caso aqui, eu posso comentar a nossa linha, posso tirar aqui que está tudo certo, ele vai retornar simplesmente um OK. O que a gente vai fazer? Já tem aqui as nossas transações retornando, como que ela vai ser, a gente vai gravar ela. Então para isso você pode usar o file.write, a gente vai passar aqui o transações, a gente vai chamar o erlang.turn to binary, passando as transações. Certo? Se a gente recompilar, passar de novo, tá tudo certo. Só que agora a gente está armazenando essas transações. Vamos consultar elas para ver? Vou até criar a função para ser mais rápido. Vou chamar de transações total. F busca todas. Aqui a gente não vai passar nada, a gente vai fazer um do, que a gente vai chamar um file.read, passando transações. No caso, isso daqui a gente vai até colocar busca transações. São DFP. Vocês vão entender depois por que ela vai ser privada. E aqui a gente vai colocar um do, que a gente vai fazer é buscar as transações igual está acontecendo aqui desse binário. Ele vai retornar um binário e depois de retornar um binário, ele vai transformar em termo. Então é isso que está acontecendo. Vamos ver como é que vai ser esse retorno. Vou colocar primeiro aqui só para não quebrar, porque isso aqui é importante para a gente. Eu vou até fazer isso aqui. A gente vai dar um recompile. E aqui a gente pode só chamar a função. Na verdade, dá até para a gente só chamar essa função aqui. Compile. Então, OK, eu vou chamar aqui o transação.busca todas. E ele retorna todas as transações armazenadas. Então, toda hora que eu fizer uma transferência, que a gente fez aqui, buscar todas as transações, ele está guardando as transações que a gente está executando. Então, está tudo certo aqui. Então, ele está guardando aqui os dados. Deixa eu dar um count aqui, só para a gente ver. Count, a gente tem 4 transferências. Se a gente fizer mais uma transferência no count, tem 5, tá certo. Só nisso a gente já consegue usar o busca transações aqui no caso, só para passar. Só isso a gente já consegue matar todas essas linhas. Então o nosso código ele já fica mais simples. Vamos recompilar. E agora a gente vai fazer uma transferência. Deu tudo certo, a gente vai buscar todas as transações, deu certo. E buscar todas sem o count também deu certo. Então só aqui a gente já ganhou bastante linha de desenvolvimento de código. O porquê que eu estou deixando uma privada e uma pública? Só para a gente começar agora a criar os nossos filtros, que a gente vai criar as nossas buscas agora. Aqui no caso a gente tem um carrega histórico. Como é que eu fiz nesse exemplo aqui? Calcula transações. Era uma parte de regras de negócios mais chatinha. No caso aqui a gente fez o filtro das transações. Eu dei o nome aqui de carrega histórico. Então eu vou colocar aqui o nome de... Ela é privada também.
E aqui eu tenho efetuada no total. Lembrei, para não ficar muito grande, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar esse vídeo, que eu acho que a gente já passou até um tempo legal aqui junto. Eu vou cortar esse vídeo e no próximo a gente vai pegar e criar como se fosse um back-office para listar todas as transações. Beleza? Um abraço e te espero no próximo vídeo. Não pula, hein? Faz o primeiro, o segundo e o terceiro e ainda vê o vídeo do Enum, que aqui você já vai estar bom em Elixir, viu? Um abraço.